Olá, ouvinte do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Ou seria melhor dizer, detetive honorário. E se você chegou até aqui, é porque sobreviveu ao primeiro encontro com o mordomo mais assustador de todos. E por que GG e Mateus foram chamados? É hora de descobrir. Vamos descobrir juntos. Mas antes, se inscreva, dê like, comente, compartilhe para você participar dessa investigação. Vamos ao segundo capítulo da história do Tango à Lambada. Um crime é quase nada. Estamos também lá no Spotify. GG mal teve tempo de reagir antes que a mulher a agarrasse pelos ombros, sacudindo-a com força e desespero. Olhos arregalados, gritando com a voz cheia de pânico. Foi ela! Foi ela! Foi ela que matou o meu Jaiminho! Foi ela! Foi ela! Foi ela que matou o meu Jaiminho! Foi ela! Foi ela! Madame, dona, por favor, me solte. Mateus, socorro, socorro, acuda, essa mulher é louca. Mas antes que pudesse terminar a frase, seu corpo cedeu ao desmaio e ela caiu com um baque suave sobre o sofá. Nesse momento, Almeida e o mordomo Tétros entraram na sala. Tétros, rápido, leve a Madame Ioná para o seu quarto. Dê-lhe o calmante que o doutor receitou. Pois não, doutor Almeida. Vamos, madame, respondeu o mordomo. E assim, no meio do caos, a mansão continuava guardando segredos que ainda precisavam ser desvendados. Ioná continuava fora de si, gritando e se debatendo, enquanto era levada pelo mordomo e por Almeida pelos corredores da mansão. Foi ela! Foi ela! Foi ela sim! Foi ela! Foi ela que matou o meu Jaiminho! Meu Jaiminho! Eu quero meu Jaiminho! Eu quero meu Jaiminho! Onde está meu Jaiminho? Eu quero meu Jaiminho, eu quero meu Jaiminho. Mateus, atônito, correu para socorrer GG, que ainda se recuperava do desmaio no sofá. GG, GG, parceira, acorda, acorda, fala comigo. Lentamente, GG abriu os olhos confusa. Onde estou? Ai, meu Deus, aquela mulher! Ela queria me matar. Parece que é casa de loucos. Vamos embora daqui, Mateus. Pelo amor de Deus, vamos embora. Enquanto isso, Ioná desaparecia pelo corredor, sendo conduzida pelos dois, deixando a mansão ainda mais misteriosa e tudo muito mais estranho para os nossos detetives. Mateus estava tão assustado quanto GG, os olhos arregalados, sem saber se tentava acalmá-la ou a si mesmo, embora a própria respiração traísse seu medo. Deixe de histerismo, GG! Aquela senhora está um tanto quanto nervosa. GG estreitou os olhos, indignada. Histerismo, é? Eu queria ver se fosse com você. Ela quase me matou, você não viu? O doutor Almeida e o mordomo retornaram à sala, com a postura impecável que contrastava com a confusão misteriosa que se desenrolava. O mordomo, como sempre, permanecia rígido e enigmático, o olhar fixo em GG, frio e quase assustador. Ela não pôde evitar um pequeno recuo, sentindo um calafrio percorrer a espinha.
Queiram nos desculpar. Madame Yonah se encontra numa crise emocional profunda, disse Almeida. Ele olhou para GG, que ainda respirava com dificuldade, tentando recuperar o fôlego e a coragem, e perguntou: Está melhor agora, senhorita GG? Deseja um copo de água? Não, obrigada, respondeu ela, ainda um pouco tensa, mas controlando o medo. Ele insistiu: Um café, suco, um conhaque? Um leve sorriso surgiu nos lábios de GG, enquanto um pouco de coragem retornava. Um conhaque não seria uma má ideia. Mateus, ainda com o coração acelerado e o medo evidente no olhar, lançou para GG um olhar severo, reprimindo-a sem uma palavra. Obrigado, doutor Almeida, mas nós não bebemos em serviço, disse ele. GG abriu a boca, pronta para retrucar, mas outro olhar severo dele a fez se calar. Mateus respirou fundo, ainda tentando controlar o medo, e encarou o doutor Almeida com firmeza. Bem, agora, doutor, poderia nos dizer o motivo pelo qual nos procurou? Almeida manteve a postura impecável, os olhos sérios, fixos nos detetives, e respondeu com voz calma, mas carregada de gravidade. Bem, nós os contatamos porque tudo nos leva a crer que houve um assassinato aqui. O ar na sala pareceu pesar instantaneamente. GG e Mateus trocaram um olhar, sentindo o coração acelerar. A mansão, com suas sombras e silêncio profundo, parecia agora guardar não apenas segredos, mas um perigo real e eminente. Os olhos de GG e Mateus se arregalaram ao mesmo tempo, e a palavra escapou da boca dos dois ao mesmo tempo. Assassinato! A voz ecoou pelo salão silencioso, indo até os cantos escuros da mansão. À frente deles, um pouco mais afastado, estava o advogado Almeida, de semblante sério e postura rígida. Mais atrás, um pouco ao lado, o mordomo permanecia imóvel, observando os dois com aquele olhar gélido que fazia o coração de GG gelar. Ela lançou um olhar apavorado para Mateus, que retribuiu com a mesma expressão de pavor. Estamos perdidos! Murmuraram juntos, quase num sussurro desesperado. GG então inclinou-se levemente para o parceiro, apertando os lábios, e sussurrou, como quem tenta não ser ouvida pelos dois homens à frente. Eu bem que falei! Mateus, ainda com o corpo levemente trêmulo e o coração acelerado, tentou retomar a compostura. Virou-se para Almeida, a voz vacilante, mas com tentativa de parecer profissional. Bem, doutor Almeida, creio que, se é isso o caso, não seria melhor chamar a polícia? Afinal, nossa especialidade é traições de infiéis, desaparecimento de pessoas, animais e outras coisas. Almeida respondeu com convicção: Não podemos chamar a polícia. Mateus piscou várias vezes, surpreso, e se voltou para GG. A incredulidade estampada no rosto, e perguntou para Almeida: Não? Mas por quê? O silêncio caiu novamente na mansão, pesado e abafado.
O mordomo, com seu olhar imóvel, enigmático, como uma sombra viva que aumentava ainda mais o nervosismo dos dois detetives. Almeida ajustou os óculos sobre o nariz, respirou fundo e respondeu, sem tirar os olhos de Mateus e GG. Eu quero dizer que, por enquanto, não queremos a polícia envolvida nessa situação. Porque aconteceu um fato muito estranho, misterioso. Mateus arregalou os olhos, a voz ainda mais vacilante. Como? Como misterioso? Almeida fez uma pausa dramática, deixando o silêncio pesar no ar abafado da mansão. Então, com um tom grave e carregado de suspense, disse: Sim, o assassinado sumiu. O coração dos dois detetives quase parou e um frio percorreu suas espinhas. O mordomo imóvel, ao fundo, atento a cada reação, com seu olhar enigmático, tornando o clima cada vez mais pesado. Os olhos de Mateus e GG se arregalaram ao mesmo tempo e, quase sem acreditar, perguntaram juntos, com a voz embargada pelo medo: Sumiu! Almeida manteve a postura séria, respirou fundo e respondeu: Foi o que ocorreu. Por isso, não podemos chamar a polícia, pois sem o corpo não há assassinato. E sendo assim, não existe um assassinado. O advogado fez uma nova breve pausa, fitando os dois detetives, ainda pálidos. É aí que vocês entram. Nós queremos que procurem e encontrem a prova do crime, o corpo. GG e Mateus se entreolharam, a incredulidade estampada no rosto, e repetiram juntos, num murmúrio trêmulo: Achar um corpo assassinado! O pavor foi tanto que, sem conseguir se controlar, ambos caíram desmaiados ao mesmo tempo, tombando para os lados opostos, como dois bonecos assustados. Almeida suspirou, atônito com a reação dos dois detetives. Após alguns instantes, GG e Mateus começaram a recobrar os sentidos, despertados pelo mordomo e pelo Dr. Almeida. GG abriu os olhos e, ao dar de cara com o mordomo imóvel à sua frente, soltou um grito de susto, o corpo se enrijecendo de pavor. Ai, meu Deus! Acordei dentro do castelo do Conde Drácula! Mateus, ainda pálido e apavorado, ergueu as mãos em desespero. Assassinato! Mãos ao alto! Mãos ao alto! Almeida, tentando manter a calma, falou com a voz segura. Senhores, que bom que estão acordando. O mordomo lançou seu olhar penetrante e disse seco: Até que enfim, detetives. GG e Mateus piscaram algumas vezes, ainda atordoados pelo susto, tentando recompor o fôlego, enquanto o silêncio pesado da mansão parecia envolver cada canto da enorme sala. Mateus, ainda sem graça e tentando recuperar a compostura, se dirigiu a Almeida. Desculpe-nos, Dr. Almeida. Foi um mal-estar, uma queda de pressão. Está muito calor aqui dentro, não é, GG? Sim. Uma queda de coragem.
GG, murmurou baixo, repreendendo-a. A mansão parecia ainda mais sufocante naquele instante. GG, respirando fundo, comentou, quase em desabafo, sem querer provocar nova reprimenda. Sim, foi isso mesmo, uma queda de pressão. Tá muito abafado aqui dentro, é tudo tão fechado. Por que não abrem as janelas? O mordomo, imóvel ao fundo, lançou um olhar penetrante, gelado e quase insólito, que pareceu atravessar a sala. Foi um olhar tão intenso que GG imediatamente recuou, sentindo um novo arrepio percorrer sua espinha. Os olhos dele não piscavam, eram como lâminas silenciosas que mediam cada movimento dela, tornando o ar mais sufocante. Ela se encolheu levemente, os ombros tensos, e no impulso quase automático, ela fez o sinal da cruz com os dedos trêmulos em direção ao mordomo. Almeida endireitou-se levemente, ajustando a gravata, e falou com a voz calma e segura. Bem, senhores, creio que agora podemos continuar de onde paramos. Mateus piscou algumas vezes, trocando olhares com GG, ainda tentando se organizar, e respondeu. Perfeitamente, doutor Almeida. Onde estávamos mesmo? Almeida olhou para eles com um leve arqueamento de sobrancelha, mantendo o tom sério. No corpo desaparecido que, naturalmente, os senhores terão que encontrar. O clima na mansão ficou ainda mais pesado. Mateus e GG trocaram olhares, a apreensão crescendo a cada palavra do advogado. Disfarçadamente, Mateus se aproximou de GG e murmurou, apenas para que ela ouvisse. Pelo jeito, nós não temos como escapar. Com medo, afinal, nós somos detetives, ou não? E já pensou a vergonha que vamos ter se a gente fugir do primeiro caso? Se isso acontece, GG, adeus agência, além das contas que temos de pagar. GG permaneceu em silêncio, apenas encarando-o. Sua expressão dizia tudo. Uma mistura de medo, tensão e concordância silenciosa, como se aceitasse a situação, mas, ao mesmo tempo, se preparasse para enfrentar o que viesse. Seus olhares concretizou a concordância. Então, Mateus respirou fundo e, com esforço para assumir o papel de profissional, começou. O corpo assassinado. Precisamos de mais detalhes, interrogar as pessoas da casa, enfim, entender como tudo aconteceu. GG, aproveitando o momento de sua atuação, colocou o charuto na boca e o acendeu, tentando adotar o ar de um investigador experiente. Mas por não estar acostumada a fumar, uma tosse inesperada escapou, arrancando dela uma leve careta. Desculpa. Se recuperando em seguida, ela prosseguiu, com a voz firme, mas carregada de tensão. E quem encontrou o corpo? Pois antes de sumir, deve ter havido um corpo, não é? Mateus olhou para ela surpreso, não esperando essa atitude, essa reação de GG, e comentou com um sorriso contido.
Elementar minha cara, GG. Gostei de ver. Meus parabéns. GG levantou uma sobrancelha, esboçando um sorriso tímido, corando-se discretamente com o elogio de Matheus. Obrigada. Você gostou? Você até rimou? O mordomo imóvel lançou um olhar de contrariedade, quase um muxoxo de impaciência, franzindo levemente as sobrancelhas como se não suportasse tanta conversa fútil. GG, com um misto de medo e desafio, novamente fez, discretamente, o sinal da cruz para ele. Matheus respirou fundo, retomando a postura profissional, e voltou-se para Almeida. Então, doutor Almeida, somos todos ouvidos. Almeida assumiu uma postura mais séria, retomando o acontecido. Tudo começou quando eu, no repouso do meu lar, recebi um telefonema anônimo que dizia: Almeida, Jaime foi assassinado. Venha para cá imediatamente. GG franziu a testa curiosa. Quem telefonou? Acabei de dizer, foi anônimo. Matheus ergueu uma sobrancelha, intrigado. E o senhor não desconfia de quem poderia ter sido? Não deu para reconhecer a voz? O mordomo permanecia imóvel, de olho atento à troca de olhares com seus olhos penetrantes, enquanto a tensão na mansão parecia se espessar a cada palavra. Souberam disfarçar totalmente, respondeu Almeida com expressão séria. GG sentou-se numa poltrona, pernas cruzadas, charuto na mão, com postura imponente e os olhos atentos à conversa. Voz de homem ou mulher? Foi impossível distinguir, respondeu Almeida firme. Matheus, segurando a lupa, inclinou-se levemente e levantou-a para examinar a fisionomia do advogado, observando cada expressão, como se tentasse ler seus pensamentos. O senhor veio direto para cá? Perguntou com interesse evidente. Almeida franziu levemente a testa, parecendo pouco satisfeito com a intimidação silenciosa do detetive, e respondeu: Sim, nem ao menos tomei meu café da manhã. Bem, isso não vem ao caso. E quando cheguei, Jaime estava naquela poltrona, morto. Ao ouvir essas palavras, GG levantou-se de um salto da poltrona, assustada. E à medida que Almeida começava a contar, parecia surgir diante deles um filme na tela, reproduzindo cada detalhe da cena como se estivessem assistindo em tempo real ao momento exato em que tudo aconteceu. Almeida entrou na sala, os olhos percorrendo cada canto. Mas o que houve aqui? Recebi um telefonema anônimo? Perguntou preocupado. Luna correu até ele, visivelmente abalada. Almeida, que bom que você chegou! Veja o que aconteceu com o pobre Jaime! Almeida se aproximou e viu o homem sentado na poltrona. Com cuidado, verificou rapidamente se havia algum sinal de vida, apenas o suficiente para ter noção do estado de Jaime, sem tocar demais. Mas ele parece morto? Disse com a voz carregada de tensão. Mortinho da Silva,
exclamou o mordomo seco, sem emoção. Meu Jaiminho! Não, meu Jaiminho! Não pode ser meu Jaiminho! Meu Jaiminho! Meu Jaiminho! Meu Jaiminho! Carolina, a filha, com os olhos marejados, murmurou. Meu paizinho querido! Meu paizinho querido! Paizinho querido agora, né? Antes era velho cafona, pão duro. Calha a boca, sua bruxa! Não fale assim da minha Carolzinha! Almeida, já ficando meio nervoso, mas tentando manter a paciência, perguntou. Mas como foi acontecer isso? Ioná respondeu. Bem, meu Jaiminho tinha mania de acordar durante a noite. Por isso, quando dei por falta dele, não me importei. Mas quando foi pela manhãzinha, vi que ele não estava na cama. Desci e quando cheguei aqui na sala, ele estava morto! Meu Jaiminho morto! Essa poltrona que ele adorava, meu Jaiminho! Almeida perguntou, tentando entender o que ocorrera. Mas alguém viu ou ouviu alguma coisa? Luna respondeu, ainda assustada. Estávamos dormindo ainda quando ouvimos o grito horripilante desta senhora. Almeida voltou-se para o mordomo. E você, Tétros? Tétros respondeu, com sua voz seca e cavernosa como sempre. Acordei também, senhor, com o grito de Madame Ioná. Eu lamento muito o ocorrido. Almeida, já ainda mais impaciente, perguntou. E quem foi? O engraçadinho que me ligou daquela maneira estranha? Brincadeira de mau gosto! Luna, Carolina e Ioná se entreolharam desconfiadas. Luna exclamou surpresa. Quem ligou? Ioná, confusa, juntou-se à pergunta. Quem ligou? Seus olhares desconfiados se cruzavam, buscando respostas uma na outra, mas ninguém parecia saber, aumentando ainda mais a tensão na sala. Eu também não liguei para ninguém, respondeu Carolina. Já nervoso, Almeida falou. Ora, parem com essa brincadeira numa hora dessas. Alguém de vocês me ligou avisando, é por isso que eu vim. Ioná respondeu confusa. Mas quem? Eu não fui. Nem eu. Fiquei ainda em choque. Tô em choque. E nem me ocorreu a ideia de chamar alguém. Respondeu Luna também. Carolina firme acrescentou. Nem eu. Não saí do lado de mamãe até agora. Ioná, perplexa, perguntou. Se não foi nenhuma de nós, quem então? Todos voltaram a olhar para Tétros, o mordomo, que suspirou resignado, como se já esperasse a acusação. Sabia que iria sobrar para mim. O mordomo é sempre acusado de alguma coisa. Almeida, com olhar firme, perguntou. Tétros, o que tem a nos dizer? O mordomo respondeu, mantendo a voz seca e cavernosa de sempre. Só obedeço a ordens aqui, senhor. Devo dizer que ninguém me ordenou telefonar para quem quer que seja. Ioná, apavorada, perguntou olhando para todos. Se não foi ele? Luna, igualmente assustada. Se não fomos nós, quem foi? Um silêncio pesado caiu sobre a sala, até
que todos responderam numa só voz: o assassino! Quer dizer, então, que o meu Jaiminho foi assassinado! Quem pode ter feito isso com o meu Jaiminho? O meu Jaiminho, quem foi que fez isso com o meu Jaiminho? Jaiminho! As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de todos. Luna, igualmente tomada pelo choro, murmurou: Oh, meu cunhado, meu pobrezinho. Carolina, com a voz trêmula e os olhos marejados, clamou: meu paizinho querido, por que fizeram isso com você? Meu paizinho, o meu paizinho. Meu paizinho. O choro começou a se espalhar, cada uma tomada pelo desespero da situação. Meu Jaiminho! Meu Jaiminho! Meu Jaiminho! Foi nesse momento que Tétros, o mordomo, interveio com sua voz desprovida de emoção. Permita-me, senhor. O que faremos agora com o defunto? Perdão, quero dizer, com o corpo do senhor Jaime. Almeida franziu a testa, decidido. É melhor ninguém tocá-lo e cobrir ele com lençol. E Tétros, vamos também precisar chamar a polícia. Mas antes, vamos levá-las para cima. Tem calmante em casa? Naturalmente, senhor. Então, por favor, me ajude a levá-las para cima. Ioná, em choro, retrucou: não. Cobre ele com edredom. O edredom está muito frio aqui. Só lençol. O meu Jaiminho vai sentir frio. Meu Jaiminho vai sentir frio, meu Jaiminho. Por que fizeram isso com você, Jaiminho? Carolina, amparando, já perdendo a paciência com a mãe, respondeu: mamãe, por favor, o papai não vai mais sentir frio. Almeida passou a mão no rosto. Suspirou e pensou consigo mesmo que aquela manhã prometia ser longa. Justo hoje que eu tinha marcado para jogar golfe, não podiam ter esperado até amanhã? Murmurou para si, quase num desabafo, enquanto observava o corpo imóvel de Jaime. Em seguida, fez um gesto para o mordomo. Os dois se aproximaram das mulheres, ainda trêmulas, chorosas. Vamos, melhor descansar um pouco, disse ele. Tétros abriu caminho pela escadaria. Os passos deles ecoavam pela mansão silenciosa, e cada degrau parecia ranger com um som que mais lembrava um lamento antigo. Quando o último suspiro de choro desapareceu no andar de cima, a casa mergulhou num silêncio espesso. Como de costume, as pesadas cortinas bloqueavam a luz do dia e o ar parecia denso, abafado. Apenas castiçais acesos e alguns antigos abajures iluminavam fracamente a sala, projetando sombras alongadas e inquietas pelas paredes. Na sala, o corpo sem vida de Jaime jazia sentado na poltrona, enquanto a chama do castiçal tremulava ao lado, lançando reflexos estranhos sobre seu rosto pálido. Por um instante, pareceu que os olhos do morto ainda vigiavam o ambiente. A sala permanecia quase vazia, com apenas o corpo de Jaime na poltrona. Passado alguns minutos, as luzes da casa começaram a piscar
apagando-se por uns instantes e acendendo-se repetidamente, lançando sombras dançantes pelas paredes. O que foi isso?" perguntou Almeida, assustado, quando retornaram à sala. "Foi apenas uma queda de energia, senhor, mas já se normalizou." Almeida respirou aliviado, ainda um pouco tenso. "Ainda bem, só faltava essa. Tetros, telefone para a polícia." "Imediatamente, senhor", respondeu o mordomo obediente. Jaime, esse foi o resultado das suas pilantragens. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, Jaime. Tetros, sempre seco e direto, aproximou-se. "Senhor Dr. Almeida, acho que entrou um ladrão aqui." Almeida franziu a testa, surpreso. "Ora, Tetros, como é que entrou um ladrão aqui?" "Se não foi um ladrão, como é que o corpo do patrão sumiu?" O advogado arregalou os olhos, incrédulo. Do que você está falando, Tetros?" Tetros apontou calmamente para a poltrona vazia. "Veja, senhor, veja o que aconteceu." Almeida olhou pasmo para o espaço vazio da poltrona onde o corpo de Jaime estava. Não acredito! Não acredito! É demais! É demais! Eu não posso! E caiu, desmaiado no chão. Impassível, o mordomo comentou com a sua voz seca e cavernosa. E desmaiou. Um baita homem forte desse, desmaiando à toa. E molenga. E assim chegamos ao final do segundo capítulo dessa história. Nada é o que parece, e o mistério do corpo desaparecido apenas começou. No próximo capítulo, segredos serão revelados, pistas serão encontradas e os detetives terão que enfrentar o inesperado. Fique atento, porque a verdade pode estar mais próxima do que imaginamos, ou muito mais longe. Do tango à lambada, um crime é quase nada. Estamos também no Spotify. Se inscreva, dê like, comente, compartilhe e continue firmes juntos conosco nesta investigação. Até o próximo capítulo.